Minha história, Simone, eu casei com 14 anos e o Pedro com 19. Com 15 anos eu fui mãe. E desse primeiro filho veio 7 filhos. Hoje tudo criado. Morei em Guadalupe Velha, casei em Guadalupe Velha. Morei uma temporada em Guadalupe Velha. De lá eu fui morar no Carreiro. Moramos uma temporada no Carreiro, no interior. Lá um lugarzinho do seu João Tuné. Aí saí de lá, o Pedro tomou de conta de uma fazenda. Fomos morar na fazenda, no Carreiro, no Saquinho. Lá moramos 3 anos, foi 3 anos de sofrimento. Eu ia para Guadalupe, às vezes eu saía de lá meia-noite, sozinha e Deus no cavalo. Ia para Guadalupe comprar alguma coisa. E nessa época o Pedro gostava de beber, mas nada me tirou do meu senso de ser uma mãe de família, de ser uma pessoa. E a vida continuou, fui muitas vezes em Guadalupe, muitas vezes eu chegava em Guadalupe, meu pai era vivo, meu pai chorava, porque ele tinha pena de ver eu chegar aquela hora sozinho e Deus no cavalo. E faltava, às vezes chegava 10 horas da noite, com as coisas, até que chegou o momento de a gente morar em Guadalupe. Ele foi trabalhar na Mendes Júnior e moramos em Guadalupe. Aí fomos morar no terreno do papai, ele tomando conta de um gado do papai. E ele continuava sempre bebendo, ele bebia, ele bebia, tinha vezes que ele era muito abusado, com a minha família, com todo mundo. Mas Deus ajudou que sempre tinha uma que era mania. Sempre quando ele estava bravo, a mania chegava, calmava ele, ia deixar ele em casa e ficava tudo bem. Mas teve uma época que fomos morar na Cruzeta. Na Cruzeta lá nós moramos 2 vezes. Quando nós moramos na Cruzeta, moramos perto do Mariano, que é parente dele. E ficamos lá uma temporada, aí viemos embora, saímos de lá, mas já voltamos. Quando eu tive outro filho, tive um filho, já morando no Saquinho, voltei para lá. Ele me levou, ele um pouco embriagado, mas queria me levar, eu fui, para evitar confusão. Fui, com o menino pequeno. Aí, tudo muito sofrido, muita luta. E eu sempre achando que Deus ia me ajudar, que eu ia vencer, como venci. Aí viemos lutando, cada dia mais, tudo difícil, muito difícil, mas sempre com meus pais do meu lado, minha mãe, minhas irmãs, que me ajudaram muito. Tinha época que elas me davam desde o calçado. Quando eu tive minha última filha, a minha irmã, que eu chamo de tia Rosa, ela foi quem me deu o enxoval da minha caçula. E tive ela. A Olinda, minha irmã, me pediu muito, a Paula, eu não dei, porque eu disse, não posso dar um filho. E fiquei, graças a Deus, criei todos. Ele trabalhando, quando nós... Trabalhava em quê? Ele trabalhava em tudo que aparecia, era em roça. Só eu que nunca fui para a roça, ele nunca me botou na roça. Ele trabalhava muito em roça. Teve época que eu ia deixar a comida dele, que eu tinha pena de ver ele passar o dia com fome, eu ia deixar a comida. Mandava meu sogro selar um jumentinho, ele selava e eu botava a comida na vasilha e ia deixar ele. Morando em Guadalupe, ia deixar no Carreiro comida para ele.
mas que ele nunca passou fome porque eu não tivesse preguiça de deixar. Sempre eu ia deixar e ele não queria que eu fosse porque era longe, né? Deixava os meninos dormindo e ia. Mas foi uma luta muito forte. E ele fomos moramos também no acampamento da barragem. Foi poucos dias, por 15 dias. Aí disseram que a gente tinha que desocupar, a gente desocupou, mandei dizer para minha mãe. Minha mãe arrumou o carro da prefeitura, foi buscar minhas coisas. Aí voltamos para Guadalupe e foi a época que a gente compramos um quiosquezinho de trás da igreja e tivemos morando lá. Moramos lá uma temporada até ir embora para a Bahia. Sempre lutando, mas nunca desisti de lutar e sempre tive o apoio das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe, graças a Deus, que sempre eles me acolhiam, todas as vezes que eu precisava, eles sempre estavam comigo. E minhas irmãs, todas minhas irmãs, graças a Deus, sempre me acolheram. Então, só o que eu tenho que agradecer a Deus por minha luta, que foi muito forte, mas sempre assim, nunca há vitória, nunca a gente consegue uma vitória sem sacrifício, né? A minha foi um sacrifício muito forte, mas para mim hoje é muito gratificante. Tivemos muitas dificuldades em todos os sentidos. Tinha época que a gente tinha o pé desempregado, não tinha de onde tirar, mas a gente sempre dava um jeitinho e dava tudo certo. E aí daí vocês foram para a Bahia? Aí, dessa época, depois que a minha última filha nasceu, nós fomos para a Bahia. Para Sobradinho. Para Sobradinho. Moramos 10 anos lá. Tipo, ele trabalhava lá em quê? Ele trabalhava na sede de engenharia. Lá as coisas já ficaram melhores, né? Lá as coisas já foi melhorando. Quando a gente veio de lá, graças a Deus, foi muito bom os 10 anos que nós moramos lá. Foi muito visitado da minha família. Minha família me visitava muito. Por que vocês saíram de lá? Inclusive até meu pai ainda foi me visitar lá. A gente saiu de lá porque o serviço acabou, da firma acabou, foi embora. E ele resolveu vir para cá, para Porto Velho. Aí depois que ele chegou aqui em Porto Velho, antes de um ano que ele estava aqui, nós chegamos. Surpresa, que ele nem sabia que eu vinha com as crianças. Mas só quem sabia era a Darnelli. Conta a história dessa viagem aí, pessoal. A história da viagem foi muito complicada, porque era muito sofrida. Quando eu estava me arrumando, o meu compadre Simão disse: olha, minha comadre, olha uma garrafa aqui, uma garrafa térmica grande, para você levar com água para as crianças. E minha irmã me trouxe uma cesta de fruta. Olha, Beto, uma cesta de fruta por menino e comendo dentro do ônibus. Porque nem toda hora o ônibus para. E eu fiquei alegre porque ela me deu aquela cesta de fruta. Deixei minha menina, mas a segunda eu deixei em Guadalupe porque eu vinha com dinheiro pouco, a gente nunca sabe o que pode acontecer nas estradas. E eu vinha com muita criança. E ela já era de maior, ela podia vir só. Quando cheguei em Floriano, o ônibus não cabia, não pegava minha bagagem, só um ônibus. Aí dividi. O meu menino Hélio veio para Brasília no ônibus e eu fiquei para vir em outro ônibus com as crianças e o restante da bagagem. Quando eu chego em Brasília, só tinha ônibus no outro dia. Aí à noite, muito frio, em Brasília muito frio, aí peguei os papelão e forrei assim num canto e botei eles para dormir. Enrolei eles muito bem enroladinhos, fiquei sentada ali ao lado deles. E toda hora eu olhava para eles para ver se estava tudo lá, até com medo de alguém carregar um, porque era muito. Uma hora eu fui olhar eles, estava faltando o Ronaldo. Aí eu botei a mão na cabeça: meu Deus, cadê meu filho? Que eu olhei e ele estava deitado, bem coladinho com um mendigo. Aí eu com medo de chamar o rapaz, né, o senhor. Aí eu bati no pé dele assim de longe: senhor, ele rebou a cabeça: senhor, vou pegar meu filho que está aí do seu lado. Ele disse: não, senhora, pode pegar.
Aí eu peguei ele, botei ali no meio dos outros e fiquei. Aí que eu fiquei de olho neles, para que ele não levantasse novamente dali para sair. Até que chegou, o dia amanheceu, e a gente pegou o ônibus, viemos embora. Nas paradas era muita gente para sair do ônibus, muito menino. Mas, graças a Deus, ainda ajudei, foi gente dentro do ônibus, que vinha uma senhora com criança. E eu vi que aquelas crianças estavam com fome. Eu ajudei a dar comida para eles. Peguei um bolo inteirinho que eu levava e digo, ó, senhora, dê para ele. Aí as crianças comeram, a mãe ficou muito feliz, porque as crianças estavam com fome mesmo. E eu sempre ajudo, onde eu estou, se eu puder, eu ajudo quem precisa, porque eu sei o que é necessidade. Hoje eu não sinto mais necessidade, graças a Deus, mas eu já passei muita necessidade, por muitas coisas difíceis já passei. E quando eu cheguei aqui, meu Deus, num lugar estranho, não tinha conhecido, não tinha amigo, só eu e Deus e meus filhos. Mas foi tudo bem, graças a Deus, muito bem, graças a Deus. Logo fiz amizade com uma família, teve falta de carne aqui, mas eu nunca sofri falta de carne, necessidade de carne, porque esse vizinho ia comprar fora e trazia para mim. Ele nunca quis, nunca aceitou 1 centavo de 1 quilo de carne que ele trazia para mim. E graças a Deus foi muito maravilhoso. Minha viagem foi muito boa. Quando eu morava na Bahia, tive que ir para Salvador com a Conceição. Ela estava com problema e me mandaram ir para lá. Lá também encontrei amigo, que eu nunca pensei de encontrar, encontrei, porque meu dinheiro acabou. E ele me arranjou dinheiro. E chegamos, graças a Deus, em paz. E assim, continuando com a vida, quando chegamos aqui era uma invasão, só que nosso terreno não foi invadido, foi um lote que o Pedro comprou, mas só tinha aquelas casinhas assim no meio do mato. Aí fizemos nossa casa, moramos 10 anos. 10 anos foi esse que, nessa época, minha irmã também veio aqui, a Olinda, a Inalda, o Preto morou aqui, o Rosaldo também ainda morou comigo. E graças a Deus foi tudo maravilhoso. E daí para cá, trabalhei 3 meses ainda num garimpo, em cima do Adraga, para ganhar ouro, para ajudar em casa, que era na mesma draga que o Pedro trabalhava. O Hélio também trabalhava no garimpo. Andei muito de voadeira, fiz muita aventura, tive muita aventura de voadeira no meio da madeira. Vi muito boto. Foi muito lindo. Graças a Deus não me arrependo de nada. Foi muito difícil, muito dificultoso, mas venci e estou aqui, graças a Deus. Teve um momento em que vocês resolveram voltar para Guadalupe. Aí foi? Eu disse para o Pedro que queria voltar para Guadalupe, porque aqui foi um período que não tinha emprego, o emprego estava muito difícil. Aí eu disse para o Pedro, vamos voltar para Guadalupe. Aí o Pedro, Socorro de Guadalupe, ele já veio. Mas aquilo eu achava que não, eu tinha que voltar para Guadalupe. Aí arrumei minhas coisas e fui para Guadalupe. O Ronaldo vendeu a casa dele, a Paula vendeu a casa dela, o Paulo Henrique também vendeu a casa dele e fomos para Guadalupe. Cheguei lá, meu Deus, e agora? O Paulo Henrique, ele faz tudo de ferro, mas tem que ter um capital, né? Aí mandei chamar o prefeito, lá em casa ele foi, me deu uma ajuda, assim, porque ele comprou as máquinas, o Paulo Henrique e os meninos trabalhavam. Mas que a gente não tinha capital para investir. Aí trabalhei muito em Guadalupe, aí quando foi um dia, o Pedro veio embora e eu fiquei lá só, eu digo, não quer saber? Eu não matei nem roubei em Porto Velho, vou voltar para Porto Velho. Aí minha filha ligou, a Darneve ligou, mãe, a senhora quer vir embora? Eu disse, quero. Aí ela vai e fala para a Francisca, que é uma grande amiga minha, que eu tenho ela como uma filha, que você ainda vai conhecer ela. Aí a Darneve disse, Chiquinha, a mamãe quer voltar. Quer? Quer, pois ela volta. Aí no outro dia a Darneve me ligou e disse, mãe, arrume sua bagagem e sua passagem está tirada.
Eu passei a noite todinha arrumando minhas coisas. Quando foi 5 horas da manhã, meu compadre Simão chegou com o carro na porta. Pegou toda a minha bagagem e levou para a rodoviária. Aí vim embora. Com muita luta. Quando eu chego em Teresina, que a gente pegava o ônibus em Teresina, não era na rodoviária. Pegava o ônibus até na rodoviária. Da rodoviária a gente atravessava a rua, ia para um hotel, que era Hotel São Francisco. Lá tinha uma agênciazinha que a gente ficava. Quando era 10 horas, o rapaz que tirava a passagem ia embora e a gente ficava só. A gente não podia dormir, porque não tinha hora do ônibus passar, que era o ônibus que vinha de Fortaleza. Aí não tinha hora do ônibus passar. Se você deitasse o ônibus passasse, você perdia o ônibus. Aí teve noites que eu passava sozinha lá. Teve uma noite que eu passei sozinha lá. Aí o ônibus veio passar às 5 horas da manhã. Aí nessa vez mesmo que eu vim com tudo, quando o ônibus passou era 6 horas. Aí o ônibus ainda disse que não dava para trazer minha bagagem. Eu digo, vai dar. Seu Zé vai dar de botar minha bagagem todinha, não vou deixar nada. Aí ele pelejou até que trouxe toda. A minha bagagem trouxe toda. Aí cheguei e fui para casa da filha. O desempregado. Aí disse, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Aí, passava uma semana, ele disse, Pedro, eu vou procurar casa. Eu sou cortou é doida, caçar casa. Eu desempregada, eu digo, Pedro, Deus dá um jeito. E eu tenho certeza que Deus vai iluminar um caminho para a gente. Aí saí, caçando casa. Fui no Jamari, fui em outras casas. E outros. Aí encontrei uma casa que estava com a janela aberta. Eu digo, amanhã eu vou ver. Se essa janela estiver aberta, eu vou invadir essa casa. Aí na segunda ou terça-feira eu vou na caixa para negociar essa casa. Aí assim eu fiz. Nós entramos, o ele veio, tirou o tambor, mandou fazer a chave, eu lavei a casa e mudei. Aí com 15 dias que nós estávamos lá, o dono da casa apareceu. Aí nós já estávamos negociando essa aqui, né? Já estava... Ele disse que a mulher estava vendendo essa aqui e nós ia comprar. Aí o homem apareceu. Aí ele chegou lá com uma conversa assim, e ele disse, não, moço, se a casa for sua, eu não vou brigar por acaso. Eu só quero que o senhor me dê um tempo enquanto a gente resolve o problema. Aí ele disse, não, mas não. O tempo quem dá é a senhora. Aí tivemos andando atrás da mulher até que encontramos. Aí o Pedro comprou a casa, mas o piso estava muito estragado, a gente tinha que fazer o piso, e o Pedro trabalhando todo dia. Aí a gente conseguiu fazer o piso. Aí ela foi lá em casa de novo, no outro dia ela foi. Quando ela chegou lá, eu tinha terminado de chegar daqui, eu estava com a luz, acho que eu estava fervendo. Aí quando ela chegou aqui, parou o carro, que buzinou, eu disse, sim, pode entrar. Aí ela veio, disse, minha senhora, eu vou lhe dizer uma coisa, se você vir aqui de novo, atrás dessa chave, eu vou procurar meu direito. E vou mostrar para você que eu tenho direito. Porque eu disse para você e disse para seu marido que eu não quero sua casa. Eu só pedi um tempo enquanto a gente conseguir resolver o problema da nossa. Mas a senhora está achando que não, se a senhora vier de novo, eu vou lhe mostrar que eu vou achar meu direito. Aí ela não veio. Foi o tempo que a gente comprou, o Pedro mandou fazer o piso, aí mudamos. Era bem pequenininha aqui, Simone. Bem pequenininha, era dessa porta aí para aquela outra lá, de vidro. Aí mudamos, fomos morar lá meu nome é no centro comunitário, para aumentar aqui, né? Porque o dinheiro que o salário do Pedro a gente ia comprando. O tempo que eu estive lá, ninguém nunca comprou nada para cá. Aí quando foi um dia, Pedro, eu vou me embora para minha casa. Cheguei aqui, lavei tudo, aí mudamos. Só disse para Paula, Paula, enfim, eu vou mudar lá, vou voltar para casa. A senhora vai, mãe? Eu vou. Aí cheguei aqui, lavei tudo, até as telhas lavei. Aí mudei. Depois que a gente mudou, logo, o Pedro sofreu um acidente. Aí foi que as coisas ficou tudo pior. O Pedro acidentado, sem assistência. Aí o aluguel da casa atrasou. A parcelazinha que a gente pagava, atrasou. Aí eu fui trabalhar aqui na BR, no CAP.
Saía na quinta-feira e voltava no domingo. Aí eu trazia meu dinheirinho, ainda trazia um bocado de coisa. Aí a gente começou a botar em dias, né? Aí quando surge aí um reviravolta na caixa, aí todo mundo quita a casa. Aí quitamos a casa. O doutor Edmilson me ajudou a quitar essa casa. Agradeço muito a Deus e a ele. E ele ainda me ajudou a quitar essa casa. E graças a Deus, hoje está o também quitar. E graças a Deus está tudo bem. Hoje está bem. Hoje eu posso dizer que estamos bem. Amém. Pronto, né, tia?